Amém, irmãos? Vamos dar início então ao nosso culto com a leitura do Salmo 14. Salmo 14 que diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo com quem come o pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Bom, esse é um salmo que traz já o primeiro ponto aqui, né, da nossa total depravação, né, da nossa incapacidade de buscar a Deus, mostrando que todos nós, sem sequer nenhum, todos nós nos extraviamos, todos nós nos desviamos da glória e do caminho do Senhor. Através da nossa natureza pecaminosa, nós nos aproximamos do pecado, né? Não há nenhum de nós que podemos e possamos dizer que cumprimos a lei ou que obedecemos os mandamentos nesse sentido. É um cenário caótico e um cenário sem esperança, né? Como diz Calvino no seu comentário de Romanos 3, onde Paulo cita esse salmo, diz que nós somos impotentes em buscar a Deus e uma vez afastado dele, não temos nada a não ser desunião e desumanidade, né? Essa desumanidade é provocada principalmente pelo fato de nós estarmos separados do Senhor, aonde vem a origem de todo o pecado, a origem de todos os males, né? Tudo que nós vemos nos noticiários, né, de todas as tragédias, todas as coisas que nos espantam, é fruto desse afastamento de Deus. E podemos concluir nesse ponto, então, que o maior mal que pode chegar até nós é o afastamento de Deus, o afastamento da presença de Deus da nossa vida, né? E como diz em Jeremias 23:39, o Senhor diz: Por esse motivo vos desprezarei e me esquecerei de vós, e eis que vos lançarei fora da minha presença. Então esse é o pior mal, quando Deus diz que vai se afastar de nós, afastando tudo que é bom, tudo que é perfeito, e nos deixando numa liberdade libertinosa, ou seja, na ausência de tudo que é bom, moral e puro, né? Então, é isso que a gente tem que tentar evitar. E o mais glorioso nisso é que possamos dizer que somos escravos de Cristo, como o Lutero diz no seu livro. Melhor ser escravo de Cristo do que ter uma liberdade, né, fora do Senhor. Mas esse cenário caótico ele é resolvido no verso 21 a 24 de Romanos, onde o Senhor diz que Jesus nos resgatou através do seu sangue. Então não podemos falar de total depravação, de cenário caótico, sem falar do resgatador, né, que nos tirou desse cenário caótico. Graças a Deus. Indo para os últimos versículos aqui, diferente dos três primeiros, o versículo 4 ao 7, o salmista fala de um grupo específico de homens iníquos, maldosos, afastados da graça do Senhor, que são regozijados nas suas próprias ações atrozes, exploram os indefesos, os pobres e os justos. Mas, de novo, o Senhor fala que está com a linhagem do justo, que esses terão o seu refúgio no Senhor. E para finalizar, o que nós podemos então aprender com esse salmo, né? Em 4 pontos, bem brevemente falando. Primeiro ponto, devemos ser humildes, né? A humildade deve ser a bandeira do cristão, porque todos nós somos extraviados da glória do Senhor e só somos restituídos através do sangue de Jesus.
Então, não existe, não pode existir dentro de nós, não deveria existir, devemos lutar para que não exista soberba ou altivez de espírito ou coisa do gênero, né? Ponto 2, o Senhor Jesus nos tirou de uma situação de perdição na qual nada ou ninguém poderia nos prover tamanho resgate. Isso é motivo que deveríamos lhe render graças em tudo, todo dia, né? Ponto 3, a presença de Deus é o maior tesouro que podemos receber, que venhamos desejar ardentemente o Criador mais do que a criatura, mais do que o Criador pode dar, desejamos desejar o Senhor. E por último, o Senhor é o seu refúgio, né? Nosso refúgio. Se você está passando por alguma perseguição, está sendo injustiçado, está sem esperança, está sem dinheiro, o Senhor é o seu refúgio e nele desejamos encontrar tranquilidade. Para finalizar, um verso de Tiago: aproxime-se de Deus, ele vos aproximará de vós. Amém? Vamos fazer uma oração então para começar o culto. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, por nos resgatar de tamanha perdição, obrigado por nos lavar com teu sangue, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de glorificar o teu nome, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus. Nada ou ninguém poderia nos resgatar, Senhor, se não fosse o Senhor. Que venhamos a te dar glória e honra nesse culto, recebe em nome de Jesus, amém. Amém. Pois
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos, te bendizemos por estarmos aqui neste domingo. Graças a Deus, bendito seja Deus, exaltado seja o Senhor. E graças a Deus, hoje é domingo, dia de cultuar ao Senhor, dia do Senhor, dia de celebrar o nome daquele que ressuscitou dentre os mortos, está presente conosco e voltará em glória. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus eterno, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, podem sentar, que alegria ter vocês aqui. Que bom ter todos vocês aqui para a glória de Deus. A gente esperava que hoje a gente tivesse o nosso projetor com a projeção, mas a gente conseguiu a peça que a gente precisava, só que não funcionou igual, né? Então a gente vai ter que continuar
batalhando. Mas o pessoal tinha me pedido para voltar, né, a fazer um devocional que a gente já faz um tempo, né, por falta aqui da projeção, que é a recitação dos 10 mandamentos. Então eu quero, como a gente é dependente, né, praticamente aqui da projeção, eu não vou pedir para vocês repetirem comigo, então eu vou falar uma vez, depois a gente repete junto, tá bom? Então, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E depois continua: nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Nós vamos repetir só a primeira parte: não farás para ti imagem de escultura. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. O não fará para ti, não, por exemplo, alguém me perguntou: tá, pastor, então a gente não pode ter como é que se diz, um enfeite, né, tirar foto. O não farás para ti aqui já está implícito, que é adoração, que é culto. Não farás para ti, né? Então está implícito aqui a finalidade. Então, se você tem lá um elefante budista, né, uma fotografia que adora, é para ti, entendeu? Então já é adoração. Agora, se é um enfeite, nem eu tenho lá em casa, né, que eu ganhei de presente há uns 3 anos atrás, uma esculturazinha de Calvino, né, eu pregando para Calvino e Armínio, né, tem lá, né, então isso não é idolatria, isso é um enfeite, certo? Então, para ti é isso. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto é: honra teu pai e a tua mãe. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. O sexto é: não matarás. Sexto mandamento: não matarás. O sétimo é o que eu estou trabalhando já, né, há um tempo, para os casais, casamentos: não adulterarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Oitavo mandamento: não furtarás. E esse aqui é glorioso. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não falará mal do teu próximo, não dirá nada contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás nada do teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Ficou muito bonito, meus irmãos, ficou muito bonito. Bom, meus irmãos, hoje eu quero trazer, né, eu encerrei domingo passado, resumindo do 15 ao 22, a nossa série de Apocalipse, tá? Se vocês ouvirem de novo, vocês vão ver que eu encerrei ali, né, a nossa série. E nós vamos fazer uma transição para uma outra série. Eu quero trazer, né, porque há uma falta, né, de ensinamentos práticos para a vida, para o dia a dia. E outro dia alguém me perguntou que livro, por exemplo, eu estudei para o meu casamento. Eu respondi: o livro de Provérbios. Que livro eu usei para educar meus filhos? O livro de Provérbios. Eu e a Ada, a gente sempre usou o livro de Provérbios, sempre. A gente assim, meio que usamos muito o livro de Provérbios como manual de vida e resposta. Então nós vamos em seguida, né, trabalhar o livro de Provérbios, focando muito na família, no casal, no relacionamento e na vida. E hoje, né, eu quero fazer essa transição e eu quero trazer um assunto aqui que é de interesse de nós todos, que é a provisão divina. Acredito que, devido à pandemia, né, que nós ficamos 2 anos aí com muita luta, né, inclusive de trabalho, de busca de provisões, e muitas vezes o irmão, né, o crente, principalmente o evangélico reformado brasileiro, ele tem uma certa soberba, né, própria, de achar que Deus não está interessado ou não intervém no nosso dia a dia,
nas nossas provisões diárias. Inclusive, né, um irmão muito querido nosso aí que a gente ouve, eu não conheço pessoalmente, mas o pessoal ouve muito, que é o pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que é muito famosa, né? Se você quer prosperar, a única forma não é meio que pedindo a Deus, mas é trabalhando, né? Porque Jesus veio para salvar a tua alma apenas. É meio que um pensamento, né? Meio que um pensamento de tipo assim, olha, tu vai ter que ralar na vida e não tem um Deus para cuidar de ti, para te abençoar, para te prosperar. Tu não pode nem fazer uma oração, Senhor, né? Me prospera. E eu quero negar isso hoje, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês que isso não é um pensamento reformado, em primeiro lugar, né? Porque se nós cremos na soberania divina, e se tudo vem pela graça de Deus e pela determinação divina, muito mais nós precisávamos crer que a prosperidade da nossa vida, que os recursos que nós vamos atrás, nós temos um Deus ao qual nós podemos orar e buscar essa provisão divina, essa ajuda, esse milagre divino. Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Óbvio que nós precisamos trabalhar, né? A nossa provisão vem do trabalho, mas eu quero declarar antecipadamente, meus irmãos, que Deus, o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus que morreu na cruz por nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus está interessado sim em cuidar de nós no dia a dia. Por quê? Além da doutrina da redenção, da salvação eterna, que é uma doutrina cristã que nós acreditamos, a salvação somente pela graça, a salvação somente pela graça por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, nos substituindo, a redenção pelo sangue de Jesus e a justificação pela fé somente. Tem uma outra doutrina tão gloriosa quanto que é a doutrina da providência divina, que o reformado crê com paixão a providência divina, e dentro da doutrina da providência divina está a fé nas provisões divinas para o nosso dia a dia. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É isso que eu quero falar hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, a petição do pão de cada dia é a nossa confissão de fé num Deus que cuida de seus filhos diariamente. O problema é que a gente se tornou muito racionalista, né? Muito racionalista nesse ponto aqui da provisão divina. Irmãos, a gente está acostumado a ver pessoas com carrões prosperando, e a gente vê um mau exemplo também de pregadores, né, que exploram as pessoas, que mentem para as pessoas. Outro dia alguém me perguntou sobre se renovação de votos no casamento é necessário, realmente, periodicamente, porque aí a pessoa perguntou o seguinte: na minha igreja vai ter renovação de votos, todos os casais vão ser obrigados a renovar os votos, e é cobrada uma oferta de R$650 de cada casal para renovar os votos. É mais caro que o casamento. Eu nem sei quem casou por último e quanto é que está um casamento, acho que é 200 e pouco, né? É isso, né, Jean? 200 e pouco. Natan também casou recentemente, o Jean casou recentemente, 230, 250, 240, né? Aí perguntaram para mim o seguinte: essa renovação de votos é necessária? Que na minha igreja estão cobrando R$650 a taxa, uma oferta para renovar os votos. Aí eu pensei, né? Puxa vida, o pessoal arranja cada igreja para ir, né? É tipo assim, onde tem um golpista que eu vou lá. Mas, então tem esses maus exemplos, né? Já tivemos aí a Bíblia de R$900, já tivemos aí a oferta para prosperar o ano, que é, né? Deixa de pagar o teu aluguel, porque Deus vai prover e me dá a oferta.
o tudo, né, que é famoso e por aí vai. Mas nem por isso, meus irmãos, por causa dessa impiedade de determinadas doutrinas e pregações, a gente pode descrer na provisão divina. E eu quero incentivar vocês a crer na provisão divina e a crer que, por exemplo, a gente tem claro, a Bíblia, na teologia da prosperidade, tem o tal o cancelamento de dívidas. Então a pessoa ora, Senhor, cancela a minha dívida. Óbvio que se tu está devendo, né, vai ter que pagar. É bom, é justo. Às vezes a gente entra numa crise tão grande, que a gente não consegue. Vai para o SPC, vai para o Serasa, tem dívidas que se tornam impagáveis, principalmente dívidas com, sei lá, com o governo, com o banco, com coisa parecida, né, que são dívidas que a gente pode negociar, esperar passar. Outro dia, por exemplo, a gente teve uma situação aí, né, de um FIES, por exemplo, que tu não podia negociar se não tivesse 1 ano de atraso. Quer dizer, a pessoa quer negociar, mas tu tem que estar 1 ano atrasado. Quer dizer, e se tu está em dia, mas atrasou um mês, não tem conversa. Tu vai ter que pagar ali junto com o outro, senão tu entra para o Serasa e tal, ou esperar 1 ano para negociar. E se tu esperar 1 ano, tu vai ter um desconto muito grande. Acontece. Mas nessas situações, meus irmãos, e eu vou pregar hoje também, né, segundo os bons pregadores, a pregação do pregador primeiramente é para ele, né? Então, como eu estou precisando muito crer nisso aqui, eu vou pregar para vocês, para que eu creia também, tá bom? No catecismo, no breve catecismo de Westminster, né, ele já diz que nós precisamos crer na provisão divina. Olha só, na quarta petição, que é, aliás, pergunta 104, pelo que oramos na quarta petição, que é, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a resposta é: na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pedimos, então nós, isso está na doutrina reformada, pedir é oração, pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Viu? Está aqui. Então, pedir a bênção divina, a provisão divina, meus irmãos, é bíblico, é correto e digamos assim, faz parte da doutrina reformada. E o próprio Martinho Lutero, ele pergunta o seguinte: o que significa o pão de cada dia? A resposta: tudo que pertence a esta vida, como comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, dinheiro, bens, casamento piedoso, filhos piedosos, empregos bons, empregados bons, bom governo, bom tempo de paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, vizinhos fiéis e coisas semelhantes. Irmãos, faz parte da nossa petição, inclusive vizinhos, né, bons. E ele continua dizendo o seguinte sobre a petição, né? Sobre a petição, aliás, Sir Martin Lloyd Jones falando, sobre a petição do pão de cada dia, não é este um dos mais admiráveis fatos da Bíblia inteira? O Deus que é o Criador e sustentador do universo, o Deus que está formando o seu reino eterno, sim, não é admirável que tal Deus esteja preparado para levar em conta as nossas mais íntimas necessidades, incluindo os menores detalhes quanto a essa questão do nosso sustento diário. Então, meus irmãos, por essa petição nós entregamos ao cuidado de Deus, nós confiamos a sua providência para que nos dê alimento, para que nos dê sustento, para que nos preserve e nos prospere. Isso parece Edir Macedo falando, mas não é, isso é Calvino falando. Então, meus irmãos, aquele que não confia na provisão divina e na providência divina, aqueles que não confiam nisso estão afirmando orgulhosamente que eles podem dar conta, né, de si mesmo, e não estão preocupados em Deus cuidar da sua roupa, e não estão preocupados
que Deus lhe dê abundância de vinho, de trigo e de pão, crendo que Deus não faz com que isso não tenha falta. Mais uma vez, Calvino. Então, irmãos, por isso, meus irmãos, orar o pão nosso de cada dia, quando nós oramos o pão nosso de cada dia, nós estamos declarando que tipo de vida nós queremos viver, que tipo de estilo de vida no mundo, e qual é a nossa visão do mundo, porque essa petição envolve a nossa cosmovisão, digamos assim, né? Uma palavra que o Jean, que o William aí gostam muito, né? Essa cosmovisão divina, essa visão de mundo que nós temos, ela é declarada, inclusive, por esta oração. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Então eu quero trazer aqui 5 pontos rápidos aqui. Em primeiro lugar, ao orar pelo pão, nós estamos confessando que nós confiamos na providência divina e na provisão divina. É exatamente isso que eu estou tentando passar para vocês. Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que os discípulos de Cristo não precisam envergonhar-se de pedir ao Pai o sustento para a vida física. Porque às vezes, né, isso eu vi muito, né, quando a gente está reunido com amigos reformados, a gente meio que fica meio constrangido. Senhor, nos abençoa, nos prospera, estamos desempregados, estamos endividados, estamos desprovidos, né, de coisas. Óbvio que isso não pode nos fazer, não pode, as coisas, meus irmãos, um carro, uma casa, não pode ser o motivo da nossa felicidade. E outro dia, né, num dia bem assim, bem sombrio, assim, de carências, eu aprendi uma lição muito grande com a minha filha Camila, que nos ensina muito. Aliás, alguns amigos me fizeram uma surpresa, né, não convidei ninguém, mas alguns amigos foram almoçar comigo no dia do meu aniversário, quarta-feira. E aí lá eu disse, olha, o mais crente ora, dá graças, é unânime que tinha que ser a Cami que tinha que orar, né? Mas um dia ela me deu uma lição muito grande. Tem o sofá ali da casa, né, e tem a televisão. E a Camila gosta muito do Universal Channel, né, Chicago PD, essas coisas todas ali, Lei e Ordem, ela vê muito. E ela disputa aquela sala com o Calvin, né, mas o Calvin foi morar na missão, né, e aí eu cheguei e disse, Camila, agora tu tá feliz, né, sala só para ti, o Calvin não tá mais aí. Ela disse, não, eu estou feliz, mas não é isso que me faz feliz. Eu estou feliz de ter essa sala para mim, mas eu não dependo dessa sala para ser feliz. E falou com convicção, eu digo, aprende, Rogério, né? Aprende, Rogério. Foi automático. Então a Camila que está aqui, né, minha filha, me ensinou, aliás, não que me ensinou, mas me fez, me moveu, né, inclusive para trazer essa palavra para vocês hoje. Em segundo lugar, meus irmãos, ao orar pelo pão, nós estamos declarando que ao buscar a nossa provisão, nós vamos fazer de forma lícita, né? Nós vamos buscar nossa provisão de forma correta. Se eu vendo alguma coisa, eu vou vender pelo preço justo, né? E outro dia alguém me perguntou, pastor, é correto um cristão colocar um patrão na justiça? Eu digo, legalmente mas nem sempre é moralmente correto. Por exemplo, eu já tive um negócio, estou fazendo outros 2 negócios, né, que estão meio ali travados pela situação, né, que a gente está passando ali, mas eu estou projetando 2 negócios. Um está andando, o outro está ainda em fase assim, de organização, de adequação. Aí, por exemplo, mas eu já tive um negócio, e um negócio pequeno, um MEI, tá? Então, se eu colocasse um empregado, por exemplo, puxa vida, eu sou um cara que estou batalhando pela vida. Mas aí alguém que está necessitado, eu chamo para trabalhar comigo. E aí essa pessoa está necessitada, está precisando, e aí eu pago ela justamente, mas ela acha que não. Aí quando ela sai, por algum motivo, eu demito aquela pessoa, ou ela pede demissão, ela me põe na justiça. A pergunta é justo que me põe na justiça? Eu não tenho como pagar. Eu sou talvez ela esteja melhor que eu agora, entendeu?
Mas ela me põe na justiça para pagar 60 mil, por exemplo. Nem que eu vendesse os filhos, eu conseguiria pagar 60 mil para alguém. Então, assim, é muito melhor um cristão avaliar o seguinte, que se é um banco, o governo, né, sei lá o que, avalia, né, uma multinacional, né, avalia. Agora, se é um batalhador, uma empresa familiar, avalia, e se colocar na justiça, peça o que é justo. Agora, um pequeno empreendedor lá, vai o crente e pede lá, eu quero 70 mil, e não importa, está na lei, eu quero, consigo um bom advogado, já era. Meus irmãos, como que aquele pai de família vai conseguir pagar isso? Né? Então, você avalia se é justo. É legal? Pode ser, mas é moral? Né? Então, é muito melhor avaliar as condições de ambos, né? Entrar em acordo. Olha, eu quero 70 mil, mas vamos entrar num acordo por 20, fica bom para ti e fica bom para mim, porque com 70 mil, olha, sinceramente, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que se eu ganhasse 70 mil hoje, eu ficaria rico, porque eu investiria. Estou aprendendo a fazer alguns investimentos não clássicos, mas de empreendedorismo e tal, e eu ficaria rico, né? Então, estou orando a Deus, Senhor, 70 mil já... Imagina eu ganhar 70 mil, a capela, a gente ia alugar um prédio para a capela no outro dia. Se eu ganhasse 10 mil, já ia alugar um prédio para a capela. Se eu ganhasse 6 mil, já ia alugar um prédio para a capela. Pode ter certeza, mas a primeira coisa seria capela. E a família, claro, mas a família a gente consegue, né, fazer aí as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, que ao pedir o pão para hoje, nós não vamos viver de forma dissoluta ou em ostentação, porque eu estou pedindo pão. Então eu não vou viver de uma forma dissoluta, porque isso é pecado, e nem em ostentação, porque isso também é pecado. E essa oração, o pão nosso de cada dia, se nós considerarmos que o nosso emprego veio do Senhor, é bênção de Deus, que o nosso salário é bênção de Deus, que o nosso sustento é bênção de Deus, meus irmãos, nós estamos lançando um freio ao nosso desejo imoderado pelas coisas transitórias. E nós não vamos nem ir além da medida em esbanjamento, em prazeres, em deleites, em ostentação e outras modalidades de pompa, porque o mesmo Deus que nos dá hoje, nos dará amanhã. Então nós deixaremos de ser avarentos. Quem é o avarento? O avarento, meus irmãos, não é o ímpio que não paga imposto. Ele é um ímpio que não paga imposto. O avarento não é o ímpio que não ajuda ninguém. Esse é um ímpio que não ajuda ninguém. O avarento não é o ímpio que ganha dinheiro para ostentar. Isso é um ímpio que ganha dinheiro para ostentar. O avarento é o cristão que sabe que o que ele tem é a provisão divina, e mesmo assim não ajuda ninguém, não coopera com a igreja, não ajuda os necessitados, porque ele acha que não tem condições, porque ele tem medo que amanhã vai faltar para ele. Este é o avarento. E é exatamente isso que a palavra combate. Por exemplo, em Provérbios 30, verso 8 e 9, diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profanar o nome de Deus. Tem alguns que não podem ganhar dinheiro, porque eles vão ostentar, porque eles vão negar o Senhor. Porque negar o Senhor não é só dizer: Senhor, eu te nego. Não, negar o Senhor é não viver de acordo com a lei de Deus, com a palavra do Senhor. Negar o Senhor é não ajudar o próximo. Em quarto lugar, meus irmãos, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós vamos estar cientes de que Ele é a fonte de tudo aquilo que para nós é bênção. Irmãos, e aí o Calvino também ele vai negar essa doutrina do Deus não está nem aí, quando ele diz o seguinte: por maior que seja a abundância das coisas, convém que sempre peçamos o pão de cada dia, porque devemos ter em mente que
todo bem nada é, senão na medida que seja a bênção vinda do Senhor. O todo bem nada é, senão na medida em que nós consideremos que é bênção do Senhor. Por isso, pedir o pão, meus irmãos, é muito correto. Em quinto lugar, meus irmãos, ao orar pelo pão, nós estamos confessando a nossa dependência do Senhor, renunciando assim à autossuficiência orgulhosa, porque algumas pessoas acham que Deus largou elas no mundo e agora elas vão se ralar, vão ter que trabalhar, e vão ter que trabalhar sim, isso é bíblico, isso é normal, mas esquecem que elas podem pedir: Senhor, abençoa o meu pão, me abençoa, Senhor, o meu empreendimento. Quem depende de clientes, Senhor, envia clientes. Eu estou agora cata como diz o pessoal, de leads, né? Ou de potenciais leads. Eu oro: Senhor, meu trabalho precisa crescer. Senhor, meu trabalho precisa alcançar pessoas. Eu oro todos os dias, meus irmãos, várias vezes por dia: Senhor, por favor, o meu trabalho precisa, porque eu estou trabalhando, eu estou investindo, eu estou trabalhando. E Senhor, abençoa para que mais pessoas vejam o meu trabalho, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho, e envia necessitados. Então, quem trabalha com cliente, ore assim, ore: Senhor, manda clientes bons. Outro dia eu precisava vender um negócio, porque eu precisava vender um negócio naquele dia. Já fazia 20 dias que estava ali anunciado. E naquele dia eu amanheci, fui lá e disse bem cedinho: Senhor, hoje eu preciso. Tem várias pessoas que querem comprar o que eu estou vendendo. Várias pessoas querem comprar o que eu estou vendendo. Essa foi a minha oração. Várias pessoas querem comprar o que eu estou vendendo. E alguém vai comprar de alguém isso que eu estou vendendo. Por que não de mim? Claro, eu não fiz chantagem nenhuma: Senhor, eu sou um dizimista, Senhor, eu sou mais santo que eles, Senhor, eu sou mais necessitado que eles, Senhor, eu sou melhor que eles. Não, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando eu falo misericórdia, eu estou dizendo: Senhor, eu sou o pior dos candidatos, eu sou o pior dos vendedores. Quando eu digo misericórdia, eu sou o pior de todos. Mas olha para mim, Senhor, com compaixão, com amor, e segundo a minha necessidade, segundo a tua graça e misericórdia, e segundo a tua provisão e providência. Irmãos, vocês podem dizer: não, isso foi coincidência, isso ia acontecer, Deus não teve nada a ver. Deus teve a ver sim, porque naquele dia foi vendido. Irmãos, Deus nos socorre nas nossas necessidades. Mas tem uma lição importante que eu estou deixando para o final aqui. Então muitos irmãos acham que Jesus morreu na cruz e tudo que Deus fez foi por salvar nossa alma do inferno, mas que durante o dia, durante as horas, Ele não está cuidando de nós. Mas essa petição elimina essa autossuficiência de acharmos que nós vivemos independentes da bênção de Deus. E essa petição elimina também a ideia de que Deus não governa a nossa vida, que Deus não tem nada a ver com a nossa vida e que Deus não tem nada a ver com as provisões da nossa vida. E muitos desenvolvem uma espécie de deísmo reformado, deísmo de que Deus não está mais abençoando as pessoas, que Deus não se envolve mais com as provisões diárias das pessoas, que cada um deve se virar como pode, porque Deus abandonou todos a própria sorte, porque a única coisa que Ele faz é salvar a pessoa do inferno. Mas isso não é um ensino bíblico, meus irmãos. Porque aquele que providencia a maior bênção, que é a salvação, onde temos o perdão dos nossos pecados por meio da morte do Senhor Jesus na cruz, o livramento da condenação eterna, aquele que nos criou, Ele também cuida de nós. Há um Deus, único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato Ele nos abençoa diariamente com o suprimento de nossas necessidades. Amém, meus irmãos? Creiam, orem todos os dias pela provisão divina, busquem a provisão divina, creiam na provisão divina. Eu estou crendo na provisão divina, eu creio na provisão divina. Eu fiz 57 anos e decidi ganhar um pouco mais de dinheiro,
E estou orando, Senhor, eu preciso, eu decidi ganhar um pouco mais de dinheiro. Senhor, eu preciso. A capela precisa, os irmãos precisam, necessitados precisam. Tem várias famílias que dependem da minha ajuda. E por último, meus irmãos, e essa é a grande lição que eu quero passar para vocês. Ao orar pelo pão, ao Pai Nosso, não é o meu Pai, mas é Pai Nosso. Nós estamos declarando que se eu tiver o pão, o meu irmão terá também. Amém. Aqui termina a avareza. Aqui termina essa ideia da avareza. Se eu tiver o pão, o meu irmão vai ter também. Olha, meus irmãos, eu digo para vocês, hipoteticamente falando, nossa, se o crente, se o cristão, ele tivesse essa consciência de que ele precisa repartir. Veja bem, meus irmãos, não é dividir. O que é dividir? Dividir é pegar metade que eu tenho, não, é repartir. E eu acredito o seguinte, que a única forma de uma família cristã realmente prosperar, eu acredito nisso, essa é a minha lei da vida, lei da prosperidade. Se alguém perguntasse, pastor, qual é a tua lei da prosperidade? Eu diria, abençoar os outros, repartir com os outros, repartir com o necessitado. E essa é a lei da minha casa, repartir com o necessitado. Repartir. Agora, quando a gente precisa repartir? Irmãos, aquele que reparte só quando sobra, não está repartindo nada, está livrando a consciência, continua avarento. Aquele que reparte, aquele que ajuda só quando sobra, é avarento. Aquele que na campanha do agasalho, pega o pior cobertor lá, aquele que está rasgado, aquele que está mofado e doa, é avarento. Aquele que na campanha do agasalho tem 15 jaquetas lá no armário, e aí vê alguém lá e pega a que está puída lá, que está mofada, isso é avareza. Aquele que contribui só quando sobra é avarento. Aquele que ajuda o necessitado com o que sobra é avarento. Porque, como eu disse antes, avarento não é o rico, o ímpio, o rico ímpio, ou o ímpio que não... Não, o avarento, porque a Bíblia foi escrita para quem? Para os filhos de Deus. Praticar. Claro que a lei seria universal, mas a Bíblia foi escrita para o povo de Israel, para que eles praticassem, para educar eles na justiça. O Novo Testamento é só crer aquele que realmente crê. Então quem é o avarento? É aquele que crê em Deus, aquele que é abençoado por Deus, mas que não olha para o necessitado. Eu estou orando para alguns irmãos aqui ficar rico. Eu digo para alguns irmãos, eu estou orando para alguns irmãos ficar rico. Eu sei que alguns aqui vão ficar muito próximos, eu tenho certeza disso. Lembre, meus irmãos, dos necessitados quando isso acontecer. Lembra dos necessitados, meus irmãos. Tem gente que depende. Você sabia que tem irmãos que esse mês são trabalhadores, são cristãos, são justos, são contribuintes de alguma igreja, e esse mês não tem dinheiro para pagar aluguel? Não porque são vadios, vagabundos, preguiçosos, mas porque alguma coisa aconteceu e eles não têm. E outro dia eu fiz uma campanha, irmãos, me ajude, que tem uma família que precisa pagar aluguel e eles não têm recursos. Eu selecionei 15 irmãos para pedir essa ajuda. 15 irmãos, como eu digo, a minha igreja é muito grande, não é só a capela é a minha igreja menor, no caso, né? Eu tenho um grupo muito grande que eu atendo, que eu ministro, que eu ajudo, que às vezes me ajudam também. Aliás, se não fosse a ajuda de alguns desses irmãos de fora, do passado,
né, que é a provisão divina, eu estaria ferrado totalmente. E eu pedi ajuda para 15 irmãos. Sabe? Olha o milagre. Sabe quantos me ajudaram? Nenhum. Nenhum. Irmãos, zero. Mandei mensagem para 15 irmãos. Ajudar com 10, com 20, com 30, com 50, com 100, com 150. Às vezes acontece, mas nenhum. Aí eu pensei, Senhor, que coisa, né? Mas aí é que vem a questão da não avareza. Eu não tenho, mas eu tenho. E eu quero dar essa lição para vocês. Eu não tenho sobrando, eu tenho faltando, mas eu tenho alguma coisa. É como o exemplo da viúva, né? Das viúvas, tanto de Eliseu, e aliás, estou treinando alguns pregadores, em Elias e Eliseu, justamente para crer nesses milagres divinos. Mas a viúva, né, um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. É o que eu tenho. Jesus no deserto, milhares de pessoas, o que nós temos? Nós temos só 7 pães e 2 peixes. Para Jesus é suficiente para alimentar a multidão. Então eu pensei, bom, eu não tenho, mas eu tenho, vou repartir o que eu tenho. E quando a gente faz isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, nós estamos acionando a lei divina do milagre, da provisão para a nossa vida. Os meus irmãos foram supridos. E eu tirei da onde eu não tinha sobrando. Porque a lei, meus irmãos, é essa: não dê, não ajude, não colabore quando está sobrando, mas reparta o que você tem. Essa é a lei de Deus, da prosperidade para a família. Então, meus irmãos, o pão nosso de cada dia, eu quero muito que vocês todos aprendam isso e creiam nisso, que orar pela provisão, em primeiro lugar, é depender de Deus, é crer que o Senhor se importa conosco. Em segundo lugar, é crer que a nossa vida é governada pelo Senhor. Em terceiro lugar, é crer que isso me faz superar, né, a falta de fé no amanhã, na provisão de amanhã. E em quarto lugar, meus irmãos, se eu oro e se eu tiver o meu irmão, aquele que o Senhor, eu não tenho que sair por aí batendo na porta, quem está precisando de ajuda, né? Alguém aí está sem luz para pagar, alguém está sem comida, alguém está sem carne, né? Alguém, não é eu sair no mercado para ir ajudando, né? Um dia eu estou no mercado e tinha alguém indo de caixa em caixa falando com as pessoas. Eu fui movido no meu coração, né? Tipo aqui lá, olha lá, tipo Deus mostrando, e eu fui lá e disse, tu está precisando de alguma coisa? E todo mundo dizia, não, está precisando de alguma coisa? Eu sou muito tímido, meus irmãos, já estou terminando, tá? Eu sou muito tímido, vocês não imaginam a minha timidez de abordar as pessoas. A minha timidez é gigantesca, mas eu venci, porque eu vi aquele homem indo de caixa em caixa, perguntava para um para outro, e a pessoa dizia, não. Eu perguntei, está precisando de alguma coisa? Ele disse, sim. Eu tenho aqui um ticket de alimentação. E eu estou vendo quem vai comprar em dinheiro, né? Eu pago o ticket e a pessoa me dá o dinheiro. Eu digo, feito. Quanto que é o teu ticket? O meu ticket é 150. Eu disse, bom, a minha compra vai dar mais ou menos isso, então vamos lá, né? Tu paga ali, eu te dou o dinheiro. Ele foi lá, passou o ticket, eu dei dinheiro para ele. Alguém disse, mas se fosse um ticket roubado? Mas ele tinha senha. Mas se sequestro, bom, aí ele que vai para o inferno, mas que a minha missão eu fiz. Mas, meus irmãos, o que me chamou a atenção é que ele ia passando de caixa em caixa, porque, né? E ninguém nem sequer ouvia o cara. E ele, irmãos, ele se dobrou
não se ajoelhou, mas fez assim, muito obrigado por isso aqui, eu vou solucionar um problema para minha família. Agora, se eu ver o cara lá, eu digo, que se ferre, que se dane, eu vou cuidar dos meus problemas. Irmãos, eu não iria dormir, porque ao orar, pão nosso de cada dia, dá-me, Senhor, eu estou declarando, Senhor, eu quero vencer essa minha avareza, eu quero vencer isso de não cuidar dos outros, de não cuidar daquelas pessoas que Deus me deu para cuidar. Então eu não tenho que sair por aí batendo na porta quem está precisando de ajuda, mas eu tenho que atender todos aqueles que chegam até mim. O Diego está me ajudando numa missão de cestas básicas, desde o início da pandemia, que eu faço aqui uma vale, ele faz outra, a gente já está em 30, 33, 35 cestas básicas. A gente quer chegar a 50. E há 15 dias atrás eu entrei em contato com a instituição que a gente ajuda, com 10 cestas mais ou menos, né? E o cara não me respondia. Eu insisti, tá, não vai me buscar cedo, tal. Aí eu pensei, pô, vou fazer alguma coisa, porque nem o perfil do Facebook dele lá, WhatsApp fora do ar, o perfil do Facebook sem ser atualizado, né? O site fora do ar, alguma coisa aconteceu. Eu insisti, até que um dia ele me respondeu, é que eu estava sem celular, sem computador, sem nada, fora do ar mesmo, mas amanhã eu vou aí. Então, meus irmãos, são pessoas que Deus colocou na nossa vida para ajudar. Não é sair por aí, e não é dividir, mas é repartir. E eu quero terminar agora dizendo o seguinte, creiam na provisão divina. Creiam na provisão divina. E às vezes a gente fica sem, às vezes é nos tirar do chão, justamente porque o Senhor está nos ensinando alguma lição que amanhã vai ser muito útil para nós e para os nossos filhos. Já aconteceu várias vezes comigo. O chão sai, o recurso não vem, o dinheiro para a conta não vem, o dinheiro para pagar o boleto que vem tal dia não vem. Mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, que aquela ideia que o salmista falou, eu fui moço e agora já estou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas ajude os irmãos e ore por provisões. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, o Senhor é bom, a sua misericórdia é infinita. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, porque o Senhor é bom e é soberano, e nós cremos no Senhor como nossa salvação e também para a nossa provisão. Amém. Amém. O Alisson, né, que hoje está aqui sem a Jéssica e sem o Theo, né, vai cantar com a gente, né, que Deus abençoe a Jéssica, Deus abençoe o Theo, né, e enquanto o Alisson canta, nós vamos vir aqui pegar o pão e o cálice e voltar para os lugares para a gente participar junto, né, da ceia do Senhor. Amém. Nada havia em sua aparência.
Louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, por seu infinito amor, a sua infinita graça que nos trouxe a salvação. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, muito obrigado pelo pão, te damos graças pelo pão, te pedimos a bênção para o cálice, e vamos participar, porque a tua palavra diz que aquele que não come da tua carne, não bebe do teu sangue, não tem parte contigo, porque o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, significando que nós temos participação na morte e na ressurreição do Senhor. E cremos também que pela morte do Senhor nós somos justificados, por isso nós cremos na justificação pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, comam o pão em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus. Recitem comigo o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor. Obrigado, Senhor, pela participação na ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo culto. Obrigado, Senhor, pelos irmãos. Que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nós vamos... Eu quero agradecer a Deus por nosso culto, por todos vocês que estão aqui, pelos nossos irmãos que assistem, né, no YouTube também. Que o Senhor seja louvado, que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, eu quero encerrar nosso culto, mas depois os irmãos que estão aqui fiquem mais uns 2 ou 3 minutos para nossos avisos internos, né? E assim que nós falarmos o amém, vocês sentem um pouquinho que a gente vai ter nossos avisos rapidinho. Vamos orar a Deus, meus irmãos, e no final, né, a gente vai, no final da oração, então, nós teremos encerrado nosso culto. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Agora, Senhor, nos abençoa, nos dá uma semana abençoada, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, e nos dá, Senhor, as provisões necessárias para o dia a dia, porque assim nós cremos. Que o teu nome seja louvado. Abençoa nossas crianças, abençoa os nossos bebês, abençoa os casais, abençoa aqui os solteiros, abençoa os mais velhos, os mais novos, e que o teu nome seja glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.